O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Cantamos no Salmo 49. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, povo de Deus, que nos acompanham pelas nossas redes sociais, a liturgia deste domingo, 10º do tempo comum, nos convida a fazermos uma reflexão sobre o espírito que nós devemos viver a religião. O que é religião? Religião é religar, vem do latim religare, ou seja, ligar de novo. Religare. Ou seja, a religião, ela religa ou nos liga com o ser superior. Essa é a função, o objetivo da religião. Essa vivência da religião, ela não pode se reduzir simplesmente ao cumprimento externo dos mandamentos e de algumas regras litúrgicas ligadas ao culto. A verdadeira religião, ela deve ser baseada, ou seja, ela tem que ter como fundamento, primeiro, a misericórdia. A misericórdia de Deus. A verdadeira religião, ela deve ser baseada, primeiramente, na misericórdia de Deus. Depois, vivida com autenticidade. Devemos ser autênticos. Eu sou o que sou. Eu sou cristão, eu sou cristão.
E onde ser cristão não é só dentro da igreja. Porque é muito fácil a gente ser cristão ou querer viver um cristianismo dentro da igreja, em meio a 4 paredes. Tem umas que nem 4 paredes tem, né? Que arredondado tem mais de 4 paredes. É fácil ser cristão aí. O desafio para nós vivermos uma religião baseada na misericórdia de Deus, na autenticidade lá fora, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, naquilo que nós exercemos frente à comunidade. Misericórdia, autenticidade e o terceiro pilar, acolhida. Numa religião que não se acolhe, ou numa igreja que não se acolhe, está longe de ser a igreja de Deus. E acolher quem? A todos. Devemos acolher a todos, sem distinção. Sem distinção. E é isso que Jesus, na sua passagem pelo mundo, vai nos mostrar. É preciso acolher, sem distinção, sem preconceito. E tem hora que está difícil. Porque em meio a nós, infelizmente, já tem alguns que já se acham no céu, santos. E é mais santo do que o próprio Cristo. Isso nós vamos encontrar no meio dos bispos, ainda bem que está sendo gravado, no meio dos bispos, no meio dos padres, no meio dos diáconos e no meio dos leigos. Ninguém aqui é santo. Nenhum de nós aqui é santo. Nós estamos em busca dessa santidade. É por isso que a gente deixa as nossas casas, vamos atrás dos sacramentos, né? Fomos atrás do sacramento do batismo, fomos batizados. Vamos atrás do sacramento da crisma, vamos atrás do sacramento da Eucaristia, vamos atrás do sacramento da penitência. Por quê? Porque nós somos pecadores. Que vai chegar um dia que a gente não vai precisar de nada disso. Nós não vamos precisar desses sacramentos. O dia que nós estivermos diante do Senhor. O dia que nós estivermos diante de Jesus. As leituras trazidas a nós neste domingo. A primeira leitura do profeta Oséias nos fala da conversão. É preciso de fato se converter. É preciso voltar o nosso coração para Deus. É preciso nos voltarmos para o Senhor. Quando? Hoje. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos deixar para amanhã. Muitas vezes, quando as coisas estão boas na nossa vida, a gente vai vivendo, vai levando, não é? Vai levando, vai levando, vai levando. Em que circunstâncias da sua vida e da sua história você buscou Deus? Em que circunstâncias da sua vida você tem buscado Deus? É preciso a gente se perguntar. Nós não podemos deixar para buscar Deus quando estamos no aperto. E quando nós estamos no aperto, quantas vezes nós vamos barganhar com Deus? Barganha. Não faça das suas promessas barganha com Deus. Não façamos das nossas promessas barganha com Deus. Ou seja, uma forma de nós queremos controlar Deus. Quem somos nós para controlarmos Deus? O profeta Oséias denuncia.
certa como a aurora, é a sua vinda, a vinda de Deus. Ele virá até nós como as primeiras chuvas. Como vou tratar-te, Efraim, como vou te tratar-te, Judá? O povo de Israel estava vendo, percebendo que o exército sírio estava às portas, prestes a atacar a cidade, atacar Jerusalém. Aí no meio do desespero, o povo faz de tudo. Começou a fazer sacrifícios e mais sacrifícios para Deus, para poder ver se controlava Deus e que não permitiria a entrada do exército sírio. E aquele povo já tinha se perdido, já tinha esquecido Deus, mas na hora do aperto, sacrifício em cima de sacrifício. Eu até comparei hora que também com as imagens, né? Com o nosso santo padroeiro, as nossas promessas. Sacrifícios em cima de sacrifícios. E aí, o próprio Deus disse: o vosso amor é como nuvem pela manhã. Muitas vezes também o nosso amor com Deus é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Olha com o que ele compara. De manhã, a gente andando em meio à plantação, as plantinhas estão todas molhadas. Mas os primeiros raios solares, aquele orvalho já se foi. Aquela água já evaporou, já se foi. Assim também é o nosso relacionamento com o Senhor. É como um orvalho que se evapora. E aí, Deus disse: olha, eu não quero sacrifício, eu quero é misericórdia. Eu não quero sacrifício, eu quero é misericórdia. O que significa misericórdia? Significa coração generoso e leal. Coração generoso e leal. Leal para com Deus, leal para com seu companheiro, a sua companheira, leal para com seus filhos, leal para com os mais necessitados. É isso que Deus quer de nós, é isso que Ele espera de nós. Coração misericordioso. De nada adianta, meus queridos, a gente praticar todo culto, não perder nada disso, fazer novena, trezena, quarentena, não sei mais o que a gente possa fazer, e nós não agirmos com misericórdia com o outro. Se nós não tivermos o mesmo olhar de Cristo para com o outro. O mesmo olhar de Cristo. Porque se Jesus tivesse olhado com os olhos físicos para Mateus, o evangelho de hoje, ele não teria convidado. Ele não teria convidado. Mas Jesus, ele enxergou Mateus com outro olhar. O olhar do coração. É isso que nós também devemos fazer. Nós vivemos num farisaísmo muito grande, numa hipocrisia muito grande, tem hora. Porque nós julgamos o outro. A própria religião, os próprios religiosos, quantas vezes julgam pelas aparências externas. Quantas vezes nós julgamos o outro pelo corte de cabelo? Julgamos o outro pelo piercing que ele usa? Julgamos pela tatuagem? Nós somos mestres de julgarmos. E como se não bastasse só julgar, nós já condenamos e sentenciamos. Você está no inferno. Não é? Quem faz tatuagem está no inferno. Tem uns que dizem por aí, pelo amor de Deus.
Quantas vezes nós condenamos o outro pelo externo? Gente, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Mas é claro que uma pregação moralista, ela dá ibope. E eu vejo hoje com muita tristeza, né? Porque para alguns pregadores, Deus não olha mais para o nosso coração. Deus olha para nós da cintura para baixo. Só da cintura para baixo. Então esse tipo de pregação agrada a alguns. Deus olha o nosso coração. Deus quer de nós é a mudança de coração. É por isso que Ele olha para nós com os olhos do coração, como olhou para Mateus. Mateus era um excluído. Mateus era excluído. Por quê? Porque de fato trabalhava para o poder opressor. Era coletor de impostos. Se fosse só coletor de impostos, ainda ia, mas a gente sabe da fama. Os cobradores de impostos roubavam, cobravam a mais e se enriqueciam de forma ilícita, roubando do povo, explorando o povo. E é claro que a comunidade não tinha amores pelos publicanos, pelos cobradores de impostos. Não tinha. Não tinha. Colocava todo mundo no mesmo balaio. Pronto, acabou. Mas Jesus enxerga algo em Mateus que os outros não enxergaram. E é interessante, Jesus vê Mateus e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Isso é uma lição também, um tapa na nossa cara muitas vezes, né? Eu dizia hoje pela manhã, tem hora que aqueles que se acham mais santos que os outros, é uma dificuldade para fazer as coisas de Deus. É uma dificuldade para se colocar a serviço. Uma dificuldade. E muitas vezes, onde você menos espera, e naqueles que talvez a própria comunidade tenha uma certa rejeição, o sim é imediato. Estou aqui. Pode contar comigo. É o que acontece com Mateus. E como só não bastasse ser convidado por Jesus, o que Mateus faz? Oferece um jantar. Oferece um jantar. Convida Jesus para entrar na sua casa, sentar na sua mesa. E para o judeu, gente, sentar à mesa é algo muito íntimo. Até para nós também, não é qualquer um que a gente vai colocando dentro de casa. Para o judeu isso é muito forte. Sentar à mesa é ter um grau de intimidade muito grande. E Mateus coloca Jesus na sua mesa. E convida quem? Os cobradores de impostos. Aqueles tidos como os ladrões da sociedade, da comunidade, para sentar com ele. Como Jesus anda na contramão da história. Andou na contramão da história. Daquilo que a sociedade pensava e pregava. Jesus senta com os cobradores de impostos. Hoje pela manhã eu dizia, hoje em meio a tanto preconceito, é desafiador as várias aerópagos, como diz o documento de Aparecida, para a gente evangelizar. Porque há sempre aquela preocupação, o que é que os outros vão pensar de mim? Se eu estiver com fulano, beltrano e ciclano, mas que se dane fulano, beltrano e ciclano. O importante é nós sermos sinais de Deus lá. Eu dizia hoje pela manhã, eu vou falar aqui, mas nós sabemos o que acontece na beira dessa BR aqui à noite. Prostituição.
tanto masculina como feminina. Eu dizia de manhã, o que seria para aqueles da igreja, alguns da igreja que se sentem mais santos do que os outros, passar lá e ver um padre na roda, conversando com essas pessoas? Como você encararia isso? O que você iria falar com o primeiro que você encontrasse? O que você iria dizer? Vamos pensar. A mesma situação aconteceu com Jesus, porque os fariseus criticaram. Como pode? E fariseu é um bicho covarde, né? É um bicho covarde. Porque eles nunca têm coragem de chegar diretamente. Eles chegam através dos seus interlocutores. É por isso que na paróquia, quando as pessoas vêm dizendo, padre, o povo não está gostando, eu já fico assim, o povo não está gostando, esse povo tem nome. É farisaísmo. É a própria pessoa que não gosta e está colocando na boca do povo. Então, vai para lá. Mas Jesus, ele se coloca na roda desse povo. Que lição para nós. Que lição para nós. Nós vamos pensar numa comunidade de santos, meus queridos. Nós não somos uma comunidade de santos. Nós somos uma comunidade de pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. E a esses fariseus, Jesus dá resposta, porque ele ouve. Ele dá resposta. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprender, pois, o que significa. E aí volta lá atrás, profeta Oséias. Olha a ligação do Antigo com o Novo Testamento. Ele volta à frase do profeta Oséias: quero misericórdia e não sacrifício. Agir com misericórdia. Seremos verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores de Jesus, se nós vivermos na misericórdia, sermos autênticos da nossa fé, onde quer que seja, e acolher. E acolher. Acolher a todos, sem nenhuma forma de preconceito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.